Então, na liderança, a gente falou que se você tiver o controle emocional, se você digerir aquela notícia que vem para você, se você absorver e aí depois tentar resolver aquele problema, você vai ter muito mais chances de sair bem daquela situação do que você imagina. Às vezes nessa, você recebeu a notícia, a tua cabeça já projetou um desastre e você já tentou resolver aquele problema com esse cenário. Você percebe? É a pior coisa que a gente pode fazer. Então, a gente tem que sair disso. Sai da frequência e depois resolve. Grande parte das empresas, na minha opinião, elas acabam fechando, elas acabam não tendo sucesso por dois motivos. Eu até entendo a parte do planejamento estratégico e acho que é muito importante, de fato, você ter um planejamento estratégico, você saber para onde você vai, fazer as projeções dos próximos 5 anos e tal, mas eu sou de uma escola que é mais de executar, de fazer, planeja os próximos passos, sim, importantíssimo, mas vai lá e executa, prova, vê o que dá, né? Volta porque se você faz esse lançamento, vamos dizer assim, se você lança o teu produto, lança o teu serviço, começa já a prestar começa a fazer a venda, você já vai ter a coisa mais rica que você pode ter, que é o feedback do cliente. Então, você tendo o feedback do cliente, você consegue trabalhar para melhorar aquilo. Melhorando o teu produto, você devolve e você vai ter outros feedbacks. E aí, à medida que você vai aumentando a tua carteira de clientes, você vai conseguir ver quais funcionalidades, quais serviços, quais produtos que está tendo mais demanda. Ou de ajuste, ou de demanda mesmo, de alguma coisa que ainda tem um gap no mercado. Então, você começar e fazer e já lançar, logicamente com uma qualidade ali, lógico, né? Uma qualidade, com algo que você acha que você consegue entregar, que você é bom, e todo mundo tem algo que é bom. A gente às vezes precisa fazer essa reflexão, tá? A gente chama isso de zona de genialidade. Todo mundo tem um lugar onde você é bom para fazer algo, mas você precisa combinar alguns fatores. A gente vai falar disso também em um outro vídeo só sobre isso, para a gente conseguir identificar aonde eu sou bom, o que eu vou fazer que tem a ver com os meus valores, e aí sim desenvolver algo nesse caminho, que aí as chances de sucesso elas começam a melhorar bastante, tá? Então a gente fala disso num próximo vídeo aí, a gente coloca em algum lugar aqui para a gente só falar desse assunto, se aprofundar um pouquinho mais, combinado? Feita a parte de vendas, então a gente já está vendendo, a gente já está faturando, a gente já está lá recebendo. Eu estou agora num ponto de liderança, onde eu tenho que saber recrutar também, eu tenho que saber liderar essa minha equipe. E aí o próximo passo eu vou ter que gerir o meu negócio. E aí também, para gerir, para você começar a ter, aí você vai começar a olhar mais para fluxo de caixa, para o DRE, para o balanço, para o controle de estoque, se você tiver. Enfim, para vários fatores ali que você precisa ter para saber justamente se você está financiando o teu fornecedor, se você está conseguindo receber o dinheiro antes de pagar. Então, se você está ajustando o teu ciclo ali financeiro, o teu ciclo de caixa, quais são os produtos que mais vendem, quais aqueles que não vendem bem. Não é muito comum, por exemplo, você está na fase de vendas e aí você fala assim, cara, eu vendo pra caramba, eu estou vendendo bastante e não vejo cor do dinheiro. Isso eu acho que é uma frase clássica. E aí você vai ver que justamente na hora que você estiver na gestão ali, você vai começar a entender, se você tiver bons indicadores, você vai começar a entender o porquê que isso está acontecendo. O problema é que
como a gestão às vezes fica mais lá na frente, quando você só está crescendo, você às vezes não chega nessa fase. Então, quando você pensa, bom, eu estou vendendo pra caramba, pô, o mês foi ótimo, eu não vi a cor do dinheiro, você certamente vai ter alguma coisa está acontecendo. Ou você está com algum problema de precificação, ou você está com algum problema de ciclo, você está com algum problema de estoque, ou aquele produto ou serviço que você está vendendo, que você está precificando por mercado, para você não é a melhor forma, porque o teu custo está mais elevado. Então, é um monte de fatores. Você percebe que aí a coisa começa a ficar muito mais complexa do que naquela época onde você estava empolgado com a ideia, querendo fazer acontecer e querendo vender. Então, é nesse ponto que a gente fala que, assim, daria para você pensar em ter minimamente alguns indicadores, algumas coisas que fizessem você crescer com aquela empolgação, que fizessem você começar, só que de forma certa. Pensa o seguinte, você colocaria sua família em um avião que tivesse com o painel ali, ó. Imagina aquele painel de instrumentos do avião, tudo apagado. Você colocaria ali seus filhos, sua esposa, seus amigos nesse avião com você para viajar para sei lá onde. Pode ser qualquer lugar. Não precisa nem ser muito longe. Só que tá tudo apagado. E você vai lá e fala, não, vai dar certo, sim, pode deixar. Confia no piloto lá que ele conhece. Eu acho que não, né? E por que você faz isso com a tua empresa? E por que você, quando você está empreendendo, isso geralmente é um projeto de vida. É um projeto que você não vai corrigir, você não vai ficar mudando ele todo o tempo. Quando você toma uma decisão de abrir uma empresa, de empreender, você está tendo uma decisão muito séria. Que aquilo ali, ela pode dar certo. Lógico, e eu acredito muito que ela vai dar certo se você se propor a fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que a jornada do empreendedor, ela pode dar certo sim, independente do segmento, independente da pessoa, independente de qualquer coisa. Você só precisa ter os ingredientes ali necessários, que precisa de resiliência, de força, de aguentar a pressão, a frustração. Isso é algo que a gente carrega desde cedo. A gente nunca é preparado para frustração. Pode ver, a gente não cria nossos filhos, a gente tenta proteger ele o máximo possível, depois ele vai aprender com a vida e vai tomar as porradas ali que a gente já sabe que tem. Mas a gente, por natureza, a gente protege sempre o máximo que a gente puder. E eu acho que a gente precisava repensar um pouco isso, porque aí a gente acaba não conseguindo lidar com frustrações. E quando você não consegue, você acaba sentindo muito na hora que você começa a ter os primeiros fracassos que você vai ter. Eu tive vários. Todos os empreendedores que você estudar aí, você vai ver que eles dificilmente acertaram na primeira. São pouquíssimos os casos aí, né? Então, nesse caso, você coloca a tua empresa, você abre a tua empresa e a tua família está junto contigo, teus amigos, parentes, às vezes sim, às vezes não, mas você coloca eles num avião com o painel de instrumento apagado e vamos ver o que dá. E aí, por sorte, você às vezes vai vendendo e tal, e aí você vai percebendo que precisa disso. Só que muitas vezes é tarde, que é por isso que quando a gente vê estatística de 80% das empresas, elas não completam 10 anos, eu acho que mais de 50% não completa nem 5 anos. O problema não foi porque ela não fez um plano estratégico maravilhoso no começo. O problema foi porque ela começou sem pensar em outra coisa. Ela começou vendendo, não teve uma estrutura, foi com o painel desligado. E aí o que aconteceu? Faltou caixa, que é o oxigênio. A gente sempre fala muito disso aqui. O caixa é o oxigênio da empresa. Faltou o caixa, acabou. Foi isso que aconteceu na pandemia, né, que a gente viu em 2020. O que aconteceu com as empresas? A empresa que ela entrou numa crise com um caixa já fragilizado, ela já provavelmente não estava no digital, eles já não estavam fazendo coisas novas ali. E o digital para que é? Para você criar novos canais de aquisição de cliente, para você diversificar as suas receitas.
Então pensa, eu estou diversificando. Por isso que o marketing digital hoje, ele está tão importante. Porque justamente eu preciso diversificar. Eu não posso depender de 1, 2, 3 clientes. Eu não posso depender de um mercado. O pessoal que dependia de shopping teve muita dificuldade. Então, aquelas empresas que entraram na crise com um caixa já fragilizado, sem presença no digital, ou seja, sem diversificação de receita, elas quebraram. E sempre foi assim. Se você olhar na história, sempre aconteceu isso e sempre vai acontecer. Porque a reserva de emergência, que é tão falada, ou a necessidade de você ter, no mínimo, aí, pelo menos uns 6 meses de despesa fixa, guardada, é importantíssima, mas tem muita gente que acaba não se atentando para isso. Então, aí vem a importância dos indicadores. O indicador ali, ele não está ali só para fazer um número, para você deixar numa tela bonita. O indicador, ele vai te mostrar, é como um exame. É igual quando você vai fazer um exame. Você vai lá, vai no laboratório, tira lá o exame de sangue, você recebe ele ali, ele vai te dar um monte de coisa. Hoje os exames até vêm com a interpretação ali daqueles indicadores, daqueles números. Ele te fala se você está indo bem, se o seu colesterol tá alto, se a tua glicemia está alta ou baixa. Então, com o indicador é a mesma coisa. Então, você usa aquele indicador para interpretar a saúde ou o tamanho do risco que você está tomando. A gente vai muito pelo instinto, né? Então, quando você está ali trabalhando, você fala, não, agora eu estou sem dinheiro, mas mês que vem a gente vai vender tal coisa, vai fechar um evento e vai fazer tal coisa. E às vezes acontece mesmo. Acontece no primeiro mês, no terceiro mês, no primeiro ano. E quando não acontece? E quando você está contando que aquele cliente vai fechar, ou aquele evento vai acontecer, e a coisa não acontece do jeito que você precisava. E aí você não tem o caixa. Você percebe? A gente fala muito de propósito, fala muito de agregar valor, de fazer, de mudar o mundo e tal, mas no final das contas, pensa sempre no oxigênio. O oxigênio da tua empresa é o caixa. E a gente não tem que ter vergonha de falar isso, ou de falar, eu penso no dinheiro, no caixa. Cara, o dinheiro, o caixa é o oxigênio da tua empresa. Você já entrou em algum lugar que você sentia que ali estava meio abandonado? Você consegue ver quando tem prosperidade ou não? Um ambiente, uma casa, uma empresa, um escritório. Você consegue ver. Isso é sinal de caixa, porque ele tem ali caixa para ter ali a empresa com as pessoas, tá todo mundo mais engajado. E não tem só a ver com caixa, porque tem muita empresa que tem muito caixa e tá todo mundo ali infeliz. Um não gosta do outro, não tem nada a ver que você vai ter caixa e você vai ter harmonia. Não tem nada a ver. Mas com isso, você consegue, se você tiver a base ali bem consolidada, se você tiver os seus valores, o teu propósito, a tua cultura, tudo isso você consegue disseminar com caixa. Porque não adianta nada a gente ter um monte de ideia, cultura, propósito, sem dinheiro, sem salário, sem um ambiente que traga prosperidade, onde o pessoal se sinta motivado a crescer na tua empresa. Então você percebe que assim, a gente não pode ter ali o pensamento binário, é ou propósito ou caixa. Não, é os dois. E não é só isso também, é cultura, são valores, são princípios, tudo isso, é um conjunto. Então, esse ponto eu acho que ele é a base, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa se atentar na nossa jornada empreendedora. É algo que eu apanhei muito aqui também, algo que assim, a gente sempre está aprendendo e é algo que tem que ficar para a gente como base, como nossa meta desde lá do comecinho. Desde o comecinho, onde a gente está na ideia, quando a gente está compartilhando com os amigos, a gente falou, cara, vamos fazer isso, vamos fazer uma empresa assim e tal, mas vamos já fazer de uma forma certa. É possível fazer. Com o parceiro certo, com as pessoas corretas, é possível fazer. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe. Mas você concorda que começar, pelo menos com um alicerce, a gente vai montar um prédio
Se você não começar pelo menos com o alicerce ali, você não tem condição de... as suas chances de sucesso, elas diminuem de acordo com, aí sim, o planejamento que você vai fazer para o teu negócio. Não precisa ser um plano estratégico de negócio absurdo, mas você tem que falar assim, bom, as empresas que já fazem aonde eu quero chegar, as pessoas que já percorreram onde eu quero, a jornada que eu quero seguir, o que elas fizeram? Vai dar uma olhada, vai pesquisar, vai estudar e aí modela essas empresas. E aí você vai ter muito mais chance de sucesso, tenho certeza. Tá? Então, na parte de gestão, os indicadores, eles têm a função igualzinho do exame que a gente faz. Então, você viu ali alguns indicadores, você não precisa ter um monte de indicador, não. Você tem... aliás, o ideal é você ter, no máximo, a nossa cabeça ela consegue processar, no máximo, 7 a 9 indicadores no máximo. Tá? Então, é isso que você precisa ter, os importantes, para você conseguir acender o painel do avião. E aí você conseguir saber a saúde financeira da tua empresa e saber se você pode tomar risco, se você já não está alavancado o suficiente, se você pode assumir um compromisso, se você pode fazer uma contratação, é ali que vai te mostrar. Tudo bem, você vai usar o feeling, você vai usar a tua intuição, mas aí você vai assumir o risco de acordo com o que você está vendo. Isso faz toda a diferença. Então pensa, eu estou com caixa baixa, não estou com meus 6 meses, com meus 3 meses de caixa ali como reserva de emergência, mas eu preciso contratar uma pessoa. E você como empresário até pode assumir esse risco. Muitas vezes isso vai ser porque você está convicto que vai acontecer tal coisa e que você precisa estruturar antes, e para isso você vai ter que sair um pouco do teu planejamento. Tá tudo certo. Só que a diferença de você fazer isso com um indicador, com uma gestão, é que você sabe que você está saindo ali, você está aumentando o teu risco e que você pode, nesse caso, ter que ter alguma outra ação. Então é interessante aí sim você ter um plano para que, caso o plano A não aconteça, você vai acionar o B. Mas você percebe a diferença? Bom, eu não sei o indicador, eu não sei o caixa, eu não sei se eu estou gerando caixa operacional ou não, tal. Eu sei que eu estou vendendo, eu tenho saldo na conta e a coisa está acontecendo. Eu vou lá e vou contratar. Você percebe a diferença? Tem muita diferença. Então, eu acho que nesse ponto da gestão, você vai ter essa dor quando você estiver no crescimento, mas pode ter ela antes, lá no começo. Porque ela vai fazer toda a diferença para que você se torne uma referência, se torne, enfim, o que o teu sonho lá no comecinho, ou aquilo que você sonhou, que você consiga realizar. Então, muito mais essa questão de vender, liderar e gerir o teu negócio, tem muito mais a ver também com disciplina, com hábitos, igualzinho você ir no médico, igualzinho você cuidar de si mesmo. Todo mundo sabe que precisa fazer para emagrecer, sabe? Todo mundo sabe. Tem que ir na academia, você tem que fazer exercício físico, você tem que comer saudável. O que é comer saudável? Você tem lá um arroz, batata doce, enfim, não pode comer fritura. E por que ninguém faz? Na empresa é a mesma coisa, não é? Então, por que é tão difícil a gente seguir uma dieta? Por que é tão difícil a gente levantar cedo, um tempo nublado, ir na academia, voltar, cumprir os compromissos que a gente tem com a gente mesmo? É a mesma coisa na empresa. Você sabe o que precisa ser feito. Por que a maioria acaba não fazendo? Então, a nossa missão aqui é justamente fazer esses empreendedores chegarem aonde, às vezes, ele nem sonhava que poderia. Porque, às vezes, a gente acaba se limitando muito. Então, é isso que a gente quer fazer nessa jornada. É isso que a gente quer ajudar, trocando ideias e discutindo, falando de gestão, falando de empreendedorismo, falando de controle emocional, para que a gente consiga extrair todo o potencial
que você tem, que às vezes nem você sabe que tem, mas num conjunto com pessoas complementares, com conhecimentos, com conexões, a gente consegue extrair isso. Combinado? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem ideias, sugestões, qualquer coisa que possa agregar a esse conteúdo, coloca aqui nos comentários. E aí eu peço para você curtir, compartilhar aí esse vídeo com os amigos, se inscrever no nosso canal, ficar de olho nas nossas redes sociais que vai estar aqui na descrição, tá? Então conto com vocês nessa jornada e até o próximo vídeo.